Bom dia. Bom dia, professor. Só aguardar o pessoal, enquanto eu vou colocando aqui a aula, nessa revisãozinha, tá bom, amor? Estão conseguindo ver aqui a nossa revisão? Sim. Tá. Não sei se vocês tiveram problema com esse computador, com os professores mais recentes, e está muito ampliado, então eu nem sei se eu vou conseguir ver tudo. Ah, não, tá mostrando normal. Mas está bem diferente dos outros dias esse computador hoje. Não sei se vocês tiveram problema nas outras aulas, tudo bem? Só aguardar um tempinho, a gente já começa, tá bom, gente? Tá, então, vamos lá, gente. Como a aula é extensa, a gente vai aguardando um pouquinho o pessoal entrando, tá? Vamos fazer a nossa revisão para o segundo AVC, né? A gente viu, a gente teve várias... Era para a gente ter revisão já ontem, a gente teve só de 2 assuntos que foram no trabalho de vocês, né? E agora vamos ter revisão das nossas aulas de quinta-feira, nossas patologias, né? Que a gente tem aqui, vindo conversando com vocês, tá? A primeira que eu coloquei aqui, artroplastia, né? Joelho e quadril. A gente vai começar com a de quadril aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar das indicações. Eu venho relatando aqui para vocês artrite avançada, paciente com dor de vários e vários meses, né? Alongando, né? O seu tratamento. Limitação funcional, que é basicamente entre 60 e 75 anos. Claro, com outros achados radiológicos, né? Para fechar esse diagnóstico de alguma artrose, alguma compensação, principalmente vai levando à destruição dessa articulação para realizar a artroplastia, né? Eu coloco aqui que, com o passar do tempo, né, tem vindo melhorias de técnicas, materiais, né, projetos, tá, de implante mediante esses pacientes, tá, que realiza cirurgia até pacientes mais jovens, relatando dessa idade da indicação já de 60 a 75 anos, né. Coloco aqui também que idosos com nível de atividade mais elevada, tá, a protetização deixou de ser uma contraindicação. Ou seja, com o passar dos anos, que eu já venho relatando, né, a melhoria de técnica e principalmente de material. Tá? É muito importante te lembrar aqui, na artroplastia, o tratamento conservador,
também, tá? Que vem com analgesia, anti-inflamatórios, a fisioterapia, muito bem lembrado, tá? As órteses para auxiliar, né, nessa deambulação. E principalmente aqui nesse tratamento conservador é onde que entra o foco da fisioterapia, para que não deixe evoluir essa artrose, vamos dizer, essa artrite, né? Que vai levar à artroplastia. E aí a gente tem, né, dentro da fisioterapia, os várias modalidades que a gente pode estar utilizando, técnicas que a gente pode estar utilizando com esse paciente, que vocês mesmos já relataram. Aqui a gente sempre tem que lembrar a artroplastia, tanto principalmente de quadril, mas de joelho também, que a TVP é a principal causa de morte, tá? Após a cirurgia. Alguém lembra para mim o que é TVP? Quem lembra, gente? Professor, Oi? é a trombose venosa profunda, é isso, né? Isso mesmo. É a trombose venosa profunda. Por quê? A gente sabe que esses pacientes, né, eles já têm uma predisposição a formar trombo, né? E, decorrente dessa cirurgia, eles vão ficar por um bom tempo acamados, né? E essa predisposição, com a falta de mobilização, ou seja, de alguma atividade naquela região, principalmente das pernas, pode estar vindo a essa formação da TVP, trombose venosa profunda. Aqui eu mostrei um pouco para vocês, né, como é que fica a articulação, dá para vocês verem nessa fotinha aqui, né? A inflamação aqui da articulação, que pode vir de artrite, já de artrose, tendo essa degeneração, tá? Tanto do fêmur quanto do acetábulo, e vai levar à protetização, tá? Aqui já no raio-x, certo? Aqui já a articulação toda afetada, com degeneração, e a nossa protetização. Coloquei o videozinho para vocês lembrarem, tá? O corte na região, certo? Para o acesso do colo do fêmur, tá? Onde ele vem com esses espaçadores, melhorar sua visualização, irá fazer o corte até chegar ao colo do fêmur. Aqui já na articulação, irá tirar o fêmur do acetábulo. Colocou novamente e vem a fazer essa retirada. Retirou a cabeça do fêmur. Vem com esse espaçador, né? Colocar o acetábulo já de titânio aí. E agora vem a parte femoral. Onde ele vai colocar essa haste intramedular, né? E colocar a nova cabeça do fêmur. Agora já a nossa prótese. Certo? Mais um aqui.
Olha, aí já é um outro tipo de incisão, tá, gente? Tudo bem, gente? Lembraram aí da nossa cirurgia de prótese? Sim, professor. Tá, ok. Então, já no pós-operatório, né, devemos prevenir complicações, né, principalmente, que a gente já até relatou, a nossa TVP, tá? Como posição adequada, tá? Extensão, abdução e rotação interna. Lembrem lá, essa é a posição adequada que o paciente deve estar realizando, tá? Ou seja, extensão, abdução e rotação externa da perna, tá? Lembrem lá que se a gente fizer o posicionamento ao contrário, né, a cabeça do fêmur pode sair do acetábulo. Isso aí é uma nova cirurgia para recolocar, certo? Então a gente sempre tem que estar relatando para o paciente certas posições que ele pode ficar ou não, tá? Como a gente pode prevenir a TVP? Com os nossos exercícios, né? E aí vocês lembram que a gente relatou muito bem aqui dentro de sala, exercícios de flexão e extensão, né? Os exercício de bomba, né? Que é para ativar a circulação e aí não deixar que a circulação forme, fique parada, né? Estacionada e forme a nossa TVP, certo? E a posição inadequada que a gente vem relatando também desde a nossa aula, ou seja, realizar uma flexão da perna, uma adução, tá? E rotação interna, né? Com essa posição, a posição inadequada, é muito mais fácil, tá? E principalmente pela musculatura que está fraca, certo? De adutores, principalmente, certo? Que ele, cabeça do fêmur, saia, né? E aí só uma nova cirurgia para recolocar. É primordial sentar no primeiro PO. Eu lembro aqui para vocês, tá? De todos os exercícios, tá? Que a gente pode estar realizando, que a gente veio a falar durante a nossa aula, mas é primordial que a gente venha sentar no primeiro PO, ou seja, 24 horas depois da cirurgia, né? Se for sentar logo na cama mesmo do paciente ou na beira da cama, tá? Se ele conseguir, mas é primordial até para a gente começar a estar realizando esse exercício. Indicar a mudança de decúbito lateral sobre o membro não operado, né? É muito importante. Aqui eu coloquei para a gente estar lembrando um pouquinho dos exercícios que a gente pode estar fazendo no primeiro PO. Sinais do tornozelo, contração isométrica de quadris, exercícios respiratórios com associação de membros superiores, manobras de higiene broncossífico, caso o paciente necessitar, tá? No segundo PO, já a abdução passiva, a adução passiva até a linha média do corpo, não ultrapasse isso, tá? Flexão e extensão da perna, tá? Rotação interna e externa do pé, certo? E fortalecimento principalmente dos nossos quadríceps. Já no terceiro PO, carga nos membros inferiores, tá? A gente já pode estar, como que é? Já colocando esse paciente em pé, no decúbito, certo? Com os pés apoiados no leito ou tá mesmo realizando essas pontes, tá? Aqui a carga dos membros inferiores, vocês podem estar escolhendo já colocar ele em pé mesmo, tá? Ou
aqui ele diz aqui o decúbito dorsal com os pés apoiados no leito, fazendo a nossa ponte. Tá? De acordo com cada paciente, você vai ver o exercício adequado que você deve estar realizando com ele, mas sempre lembre, não fazer a postura inadequada. Tá? Basicamente, entre 4 e 7 dias, como vocês podem ver aqui, ele vai ter alta, como a gente já relatou, vai depender de cada paciente. Então, antes dele ter alta, é primordial, né, a gente já ter ficado, pelo menos, em pé com ele, né, realizar algum tipo de marcha, alguma deambulação, nem se for mesmo no quarto, em volta da cama ali, e você vai perceber se ele vai precisar, que claro, ele vai precisar de auxílio, né? Aí vocês vão ver essas ordens aí, andadores, muletas, bengalas, tá? Claro, a gente sempre começa com o que vai facilitar para o paciente, andadores, né? Depois passa para a muleta e depois para a bengala com o desenvolvimento desse paciente, tá? Já a artroplastia de quadril, tá? As indicações, né? Muito parecidas com quer dizer, aqui ainda continuando com a de quadril, desculpe, gente. A gente tinha passado para joelho, tá? Na artroplastia de quadril, tá? A gente vai ter limitação progressiva articular, dor e fazer a força muscular, principalmente desses membros inferiores, tá? A força muscular para ele, tá? É muito importante avaliar o antes e depois da força muscular e ADM desse paciente, tá? Sempre, sempre, sempre a gente tem que estar pensando nas posturas, tá? Antálicas, que a gente não deve, tá? O paciente, olha aqui, com a prótese cimentada, a descarga de peso sobre o membro operado com o andador é mais cedo, até para facilitar a fixação, tá? Agora sim, a prótese total de joelho, tá? A gente tem algumas indicações aqui que eu retirei da aula para fazer a nossa revisão. Dor severa, limitação funcional, dificuldade de andar com as órteses, tá? Dificuldade de levantar, dificuldade de vestir meios, sapatos, tá? Da sua localização e sua amplitude que a gente vai ter que ter durante o movimento, tá? A avaliação pré-operatória, o que a gente tem cuidado? Cuidados com tromboembolismo, tá? Cuidados com outras ou contra infecções da cirurgia já também, tá? E cuidado com desordens hemorrágicas que esse paciente pode ter decorrente da cirurgia, tá? A fisioterapia, a gente entra com os cuidados do tromboembolismo, né? Evitando aquelas TVPs também, igualzinho na artroplastia de quadril. Ó, aqui é muito importante a gente estar lembrando um pouquinho da diferença entre cirurgias. Diferente da cirurgia de quadril, a cirurgia de joelho é feita sobre um ângulo, ou seja, um triângulo, de 90 a 120 graus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ok, qualquer coisa é só chamar. É feita a remoção do tecido, qual tecido? Tíbia, fêmur, patela, tá? Para estar realizando essa troca, certo? Ou seja, colocando essa prótese já no paciente. Desculpe, gente, caiu aqui, tá? Sempre é muito importante esse médico, durante a cirurgia, fazer esse alinhamento fisiológico da prótese, né? Para que ele não venha a ter até luxações e subluxações, tá? No pós-operatório, o que a gente vai ter desse paciente? Como prevenção, sempre anticoagulante, tá? Antibióticos, 24, aqui é 48, tá? 48 horas. Às vezes eles tomam, como eu relatei para vocês, antibiótico até antes já da cirurgia, tá? E a máquina de mobilização passiva, né? Que vocês já viram que eu mostrei em aula. Tudo bem, gente? Então, a gente tem o CPM aqui, a gente pode estar utilizando. Quem quer perguntar alguma coisa? Não, tá mudo o vídeo que você tá Tá passando. sem áudio o vídeo.
Ah, tá. Para mim apareceu aqui o áudio. O que ela estava explicando, tá? É que o CPM é muito utilizado em artroplastia de quadril e joelho, né? E qual é o benefício dele? Que através desse aparelhinho aqui, ó, para mim o áudio estava normal, por isso eu pensava que você estava escutando, tá, gente? Por isso eu estou explicando novamente. Tem como eu regular, tá? Quantos graus que eu vou ganhando a cada dia. Vamos dizer, primeiro PO, eu quero 20 graus. Segundo, aí já de tarde, vou aumentar para 40 graus. Então, esse é o benefício do nosso CPM, tá? Mas, a gente sabe, a gente até relatou aqui durante a aula, que esse aparelho acaba tirando um bom espaço do fisioterapeuta, né? Ele não vem para substituir o fisioterapeuta, porém, ele está sendo muito utilizado, tá? Aqui a gente lembrando um pouquinho da protetização, tá? Aqui já a articulação bem desgastada, tá? E aqui já com a nossa prótese, tá? Tanto do componente femoral quanto do tibial, tá? E o componente da patela também, certo? Então, é muito importante no pós-operatório, tá? Estar realizando fortalecimento de quadríceps, deambulação com a orto o mais rápido possível, tá? A analgesia com as várias técnicas da fisioterapia, cinésio ativa e passiva e exercícios resistidos. Claro que a gente começa com os exercícios isométricos, depois passa para os exercícios resistidos já com alguma carga, se for a carga da gravidade mesmo, o próprio peso do paciente, ou mesmo até colocar ele em pé. Tá? Aqui mostrando um pouquinho para vocês algumas outras próteses, tá? Tanto componente femoral quanto tibial. Tá? E um pouquinho do vídeo. Esse vídeo aqui não tem áudio, tá? Mas só para mostrar para vocês o desgaste aqui da articulação, certo? Com esse desgaste, tá? Aí também da patela, ele vem a remover todo esse desgaste, para que não, com o passar do tempo, não evolua cada vez mais na articulação, certo? Irá agora colocar as próteses, tá? Fez esses dois fixadores, tanto femoral quanto tibial, para colocar componente tibial, o componente femoral, certo? Voltando aqui para estabilizar um pouco mais a patela, a tíbia com o fêmur, desculpe, e agora aqui na protetização da minha patela, tá? E aí ele vem fazer essa junção da articulação. Com o tempo, né, e a nossa remodelação óssea tende a fixar cada vez mais, por isso que é importante fazer a descarga de peso também nesse paciente, tá? Para o desenvolvimento melhor da cirurgia. Tudo bem, gente? Sim, professor. Ok, vamos passar aqui para a estenose lombar degenerativa, né? Como a gente viu, ela pode ser congênita, desenvolvida ou adquirida. Principalmente congênita e desenvolvida a gente encontra muito em jovens, mas a adquirida no nosso paciente idoso. Tá? A estenose lombar degenerativa, olha aqui, ela é marcada por sintomas de membros inferiores, ou seja, a claudicação neurogênica, e não da dor lombar, né? Daquela dor lombar limitante que fica persistente no paciente. Alguém lembra para mim o que é essa claudicação neurogênica? Quem lembra? Tá ok. A claudicação neurogênica, olha aqui, é aquela dificuldade de paciente caminhar distâncias curtas, tá? Com fortes dores, principalmente nas pernas e nas costas. Então, ele já se senta, né? Ele para o seu desenvolvimento, ou seja, a sua caminhada, tá? Pois esses sintomas eles levam muita dor, né, para esse paciente. Olha aqui, os sintomas: dor e fraqueza muscular, principalmente durante a marcha. Por isso que a claudicação ela se dá em pequenas distâncias, né? Os sintomas, ele vem a se aliviar durante o repouso, esse paciente sentado,
principalmente com a flexão de tronco, tá? Já na direção posterior, tá? Assim produzindo o tamanho desse forame, assim com o tronco fletido, certo? Lá na minha coluna, tende a aliviar um pouquinho essa dor do paciente, tá? Essa estenose, essa degeneração, vem aqui dizendo, ó, a degeneração da coluna ocorre principalmente nos segmentos móveis, ou seja, nas facetas, ou seja, tá, ao redor do nosso forame magno, onde passa, tá, a nossa medula, tá, elas que serão atingidas. Então, essa articulação da minha coluna, onde tem algum segmento móvel, tá, facetas, corpo, tá, eu posso vir a ter essa estenose, tá, que vai levar à claudicação. As principais causas aqui que a gente tem da estenose lombar degenerativa, eu lembro aqui para vocês, tá? O ligamento da coluna vertebral, principalmente o ligamento amarelo, tá? Pode se engrossar e enrijecer, levar a essa dor e limitação do paciente. Os ossos, principalmente das nossas articulações, como a gente viu ali, elas frequentemente podem ser afetadas, principalmente por osteoartrite. Olha aqui, tá? E levar essa dor e limitação, principalmente ao caminhar. Os discos podem se dilatar, tá? Ou se deslocar no início de uma hérniazinha e pinçar principalmente nossos nervos, e aí levar a dor e a limitação durante a caminhada, principalmente. E as vértebras podem se deslocar, tá, para fora, ou seja, numa espondilolistese, não sei, no início dela, tá, por alguma alteração congênita até também, tá, pode-se vir a ter essa estenose. Então, lembrando um pouquinho aqui para vocês, tá? Dessa degeneração, olha aqui, extravasamento um pouquinho já do meu disco e levando essa alteração, principalmente a limitação, tá? A dor e limitação ao caminhar. Aqui, novamente, tá? Pode ver que o disco ainda se encontra, o ligamento espessado, ó, e levando a estenose, tá? Principalmente aqui da nossa medula. Mais uma vez, aqui já o disco começando a se deslocar, ó, e pode comprimir essas raízes nervosas. Aqui nas facetas, degeneração delas, tá? Com a degeneração delas, há nova formação, remodelamento ósseo, que pode, por alteração, né, principalmente óssea, e vir a comprimir os nossos nervos, principalmente, e levar essa dor e limitação. A compressão do corpo, tá? Principalmente do nosso corpo vertebral. Pode vir por hipertrofia do ligamento, que eu disse para vocês, o ligamento amarelo, ou degeneração das estruturas ósseas, como a gente viu lá, das articulações, principalmente as facetas, tá? Que vai ocorrer, como eu falei para vocês, uma nova formação óssea, só que errada, tá? Que vai diminuir o canal espinhal e aumentar a exposição neural, que aí vem a compressão dessa exposição neural, que vai levar os sintomas aí da estenose lombar degenerativa. E eu já estou falando desde o início, a dor e limitação, principalmente ao caminhar, que é a nossa claudicação neurogênica. Onde é mais afetado? Aí que eu mostro para vocês, para a gente relembrar. L4, L5, L5, S1. A compressão dos elementos neurais pode ocorrer, como a gente já viu, no canal neural, no recesso lateral, no forame intervertebral, como a gente relatou. Os principais sintomas, dor na coluna, glúteo e pernas, principalmente, tá? A pseudoclaudicação dele está relatando essa dificuldade, fraqueza muscular e os sintomas radiculares, essa irradiação, principalmente na posterior das pernas. Posição de dor, posição de alívio, novamente relatando. Inclinar-se para trás, deitar-se de prono e descer degraus é a nossa posição de dor. Por que descer degrau? Comprime ainda mais a articulação e tende ao que? A comprimir os nossos nervos. A posição de alívio, inclinar para frente, né? Sentar e subir os nossos degraus. Alguns achados clínicos aqui eu trago para vocês para a gente relembrar a nossa revisão.
diminuição da mobilidade, desculpe, da coluna, dor na extensão da coluna. O teste de Laseg, tá? É ausente. Alguém lembra qual é o Laseg? Quem lembra qual é esse teste? É aquele professor que faz uma flexão na perna do paciente, eleva as pernas? Ou não? Flexão aonde você diz? Do quadril, do joelho? É do quadril, né? Do quadril? Isso, com a perna estendida, né? Isso. Ah, eu coloquei a fotinho. Isso mesmo, tá? E a gente pode até fazer o quê? Uma flexão no pezinho também, né? E ele vai relatar, tá, aquela dor irradiada, principalmente a posterior. Todo mundo lembra? Todo mundo lembra, gente? Então vamos lembrar lá, porque eu posso pedir na prova, tá? Mas o teste aqui, ele é ausente, tá? O teste presente, que o paciente vai relatar dor, é o teste de Stupp, tá? E aquele mesmo teste que a gente coloca o paciente para andar, ele vai relatar dor e limitação, tá? Colocou ele sentadinho, flexionado um pouquinho o corpo para frente, ele vai relatar ali. Esse é o teste positivo, tá? O teste de Stupp para a estenose lombar degenerativa, tá? E a dor que ele vai relatar é principalmente ali no nervo, basicamente, ali L5, tá? Geralmente encontramos degeneração do disco, tá? Ou até mesmo extravasamento, como a gente já viu, tá? Osteófito, certo? Até pela degeneração das facetas ou articulações ali da coluna, tá? E as artrites, como a gente até falou aqui já, das facetas. A educação do paciente é muito importante, tá? A gente indicar o que ele pode estar realizando, ou não até. Flexibilidade é o que a gente mais tem que observar nele também, tá? Realizar alongamentos, principalmente flexores da coxa, isquios, tá? E fortalecimento, principalmente desses membros inferiores também, tá? E não podemos esquecer o fortalecimento do abdômen, do core também, para limitar, diminuir um pouco mais de sobrepeso aí, ou essas articulações afetadas, principalmente na coluna, tá? Aqui eu coloquei a série de Willis, muito bem utilizada, né? A gente pode estar realizando esses exercícios com ele, alongamentos, e até passar por fortalecimento, tá? Aqui um pouquinho da cirurgia. Todo mundo escuta? Não. Tá mudo. Tá. Para mim tá normal. Então ele mostra aqui para vocês um pouco desse extravasamento e a compressão aqui do nervo, tá? Principalmente em volta ali de L5, tá? L4, L5, L5, S1, como a gente falou, tá? Então ele vai causar uma dor grande, tá? Moderado, intenso, que ele relata aqui. Então, com isso, ele vem comprimir a medula. Então, o procedimento que ele vai realizar, tá? Para vir aliviar o nervo que está sendo comprimido, né? Então, ele faz essa incisão, tá? Principalmente na vértebra lombar, até acessar o nervo. Ele vai pinçar, ó, retirar e retirar essa parte que está sendo extravasada, tá? Para descomprimir o nervo e melhora dessa dor. E aí ele vem relatando que recoloca os músculos que ele tem que afastar para acessar, né? E que vai levar muita dor decorrente do procedimento. Então, é uma cirurgia difícil de ser realizada, né? E até mesmo que ele te relatou durante aqui a aula, que esse paciente ele pode vir por o acesso da cirurgia, ter muita dor, né? E ali o inchaço, né? Os edemas,
E pode levar, logo no início da reabilitação, alguma alteração, principalmente nos seus membros inferiores, que ele não pode sentir, né, por causa do edema, mas com o tempo isso tende a regredir. Tá? Aqui eu relembro para vocês, devemos realizar mobilização torácica e lombar, melhora da área do forame, deslizamento, principalmente. Os termos aqui, que a gente pode estar realizando de fisioterapia, ultrassom e qualquer tipo de termoterapia, tá? Para melhorar a dor desse paciente, tá? Falha no tratamento fisioterapêutico, aí sim, tá? Ele irá para o tratamento cirúrgico, tá? Lembrando de Parkinson agora, tá? Parkinson é uma doença progressiva, degenerativa, principalmente dos neurônios da substância negra, né? Em 1960, lá foi identificado que os níveis de dopamina nos pacientes com a doença de Parkinson eram baixos do normais. Qual é essa alteração? Por quê, gente? O que ele vai levar? O que a dopamina realiza no nosso corpo? Quem lembra? A dopamina é um neurotransmissor, né? Então, seus níveis ficam muito baixos durante com o desenvolvimento da patologia, do de Parkinson, né? E com isso pode causar os tremores, tá? A gente vê que os níveis de dopamina são 10 vezes mais baixos nos pacientes acima, tá, de 60 anos, tá? Onde tem essa incidência maior. A doença de Parkinson, olha aqui, tem o comprometimento da função motora e dificuldade cognitiva. Quanto maior a taxa de morbidade e mortalidade com esses pacientes, ou seja, vem aumentando essas taxas. A doença de Parkinson, olha aqui, é uma doença degenerativa crônica, como a gente até relatou, progressiva, consequentemente da degeneração dos neurônios dopaminérgicos ali da substância negra. Tá? A gente sabe que fatores genéticos e ambientais são responsáveis pela disfunção, principalmente os fatores genéticos. Olha aqui, em 10% dos casos é possível identificar a origem principalmente genética dessa doença. Tá? A gente tem formas secundárias do Parkinson, tá? Que podem causar por medicações, olha aqui, pesticidas, herbicidas e lesões do sistema nervoso, tá? A gente pode colocar até, que a gente relatou até ontem também, alguns esportes, tá? A gente tem a degeneração dos neurônios da substância negra, que leva a essa diminuição da dopamina. Novamente, a terceira vez só relatando sobre isso hoje, tá? Degeneração dos neurônios da substância negra com níveis de dopaminas abaixo do normal. Aqui mostrando para vocês o nível de dopamina do paciente normal, tá? E o nível de dopamina do paciente com Parkinson. Aqui mostrando essa regulação, tá? Que vai levar aos nossos tremores. O núcleo, tá? Da base e regulação motora, quem faz principalmente é o nosso tálamo. Então, principalmente pela essa degeneração da substância negra, a gente tem ali a diminuição dos neurotransmissores dopaminérgicos. Né? Os sinais que o paciente com Parkinson vai ter bradicinesia, em 90% dos pacientes, e a acinesia. Tá? Esse paciente, o que ele vai ter? O que ele vai estar realizando? Qual é a dificuldade? A dificuldade de continuar os movimentos, principalmente na nossa marcha, que é o nosso freezing. Tá? Há uma diminuição da expressão facial também, movimentos pendulares, principalmente durante a minha marcha. O seu centro de equilíbrio, ele muda. Tá? Conseguem escutar aqui ou não? Não. Não, tá. Então, aqui ele pede para o paciente, olha os tremores na mão, tá? Para ele estar realizando alguns tipos de exercício. Olha como ele muda a sua direção, com passos curtos, tá? Em bloco, o corpo vai todo junto, tá? Olha os seus passos curtos, tá? Ele pede para virar para a direita, olha como ele vira em bloco. Olha os tremores.
a dificuldade de continuar o movimento, tá? Esses são alguns sinais do Parkinson. Vai pedir para o paciente andar em linha reta e terminar o seu caminhar em 8 passos só. Ele vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo, gente? Então, são alguns sinais que o paciente vai demonstrar para a gente, tá? E o que a gente deve estar treinando com esse tipo de paciente também. Aqui o médico vai mostrar um pouco como fica, como muda o centro de gravidade do paciente com Parkinson e o seu andar, tá bom? Olha, sua coluna fletida. Então, se essa coluna fica fletida, seu centro de gravidade já está alterado. Olha os tremores, a dificuldade de continuar o movimento. Os passos curtos. E a tendência disso, com o passar dos anos, por ser uma doença degenerativa, é aumentar. Olha como ele vai virar agora. Por isso a dificuldade do paciente com Parkinson estar realizando várias atividades ao mesmo tempo. Olha como ele vira em bloco. Ele vai voltar com o seu caminhar, seu centro de cavidade todo alterado, seu caminhar fletido. Certo? O freezing, esse caminhar, tá? Com a coluna fletida, dificuldade, passos curtos, os tremores, é a principal causa de queda nesses pacientes, tá? O que vem a diminuição, principalmente da sua atividade de vida diária, tá? E diminuição da qualidade de vida, tá? Além dessa bradicinesia, tá? Outros sinais clássicos da doença de Parkinson são, venho lembrar para vocês, os tremores, tá? No repouso, a rigidez muscular, tá? E essa instabilidade postural. Como vocês viram, ele fica todo fletido. O centro de gravidade muda, tá? A primeira manifestação do Parkinson, tá? Nesse tipo de paciente é o tremor, tá? Principalmente no repouso, 70% a 90% dos pacientes. Com o aumento do tremor no repouso, tá? E diminuição desse tremor durante os movimentos. Mas vocês viram aqui, nos pacientes, tá? E até o médico realizando esse caminhar, os tremores tendem a se aumentar, até durante o movimento. A rigidez articular, vocês viram que pelo até posicionamento desse paciente, é muito característico, né? Então, a gente tem que estar realizando muitas mobilizações, muitos alongamentos desse tipo de paciente. Mas essa característica dessa rigidez, ela se vê até na mobilização passiva, tá? A postura cifótica, vocês viram lá no vídeo, tá? É chamado de camptocormia, tá? Que vai levar à instabilidade da postura, né? Desequilíbrio estático até também, desequilíbrio durante o caminhar, desequilíbrio durante qualquer movimento, principalmente quando ele vira, né, que vocês viram lá no vídeo, ele vira em bloco, certo? E com isso, tá, esse paciente ele tem muito risco de queda, como a gente já até relatou. Olha aqui, eu lembro para vocês de novo. Quedas na marcha, na mudança de direção, ao sentar, ao levantar, certo? Muita evidência nesse tipo de paciente. O tratamento se a gente tem uma diminuição de dopamina na doença de Parkinson, o tratamento medicamentoso é indicado na doença de Parkinson para aumentar, tá, os neurotransmissores, pois a dopamina é um neurotransmissor. Tá? Porém, não há evidências, como a gente relatou na aula, eu coloco aqui também, científicas que comprovem a sua eficácia. Tá? O tratamento sintomático ele é baseado nas incapacidades funcionais, tá, do paciente com a doença de Parkinson. Então, ele pode tomar alguns medicamentos, levodopa, tá? Agonista dopaminérgico, anticolinérgico, tá? E até o tratamento cirúrgico ser uma outra opção, tá? A fisioterapia, tá? Ele tem vários objetivos que durante o tratamento a gente tenta correr,
né, tem que chegar, tá? Devemos sempre prevenir essas alterações motoras, tá? A avaliação desse tipo de paciente é muito minuciosa, pois você pode encontrar ele no início do Parkinson ou já de sua forma mais avançada, tá? Mas sempre a gente tem que estar observando, a gente tem que identificar os tremores, a rigidez articular, a bradicinesia, a estabilidade postural, né? A postura lacifótica, ele vai ter diminuição da mobilidade, diminuição da força e elasticidade, diminuição da amplitude de movimento, certo? Então, que tudo isso pode levar à queda para esse paciente. Então, a gente tem que observar isso no paciente. O fisioterapeuta deve identificar no exame motor um déficit de sensibilidade, a fadiga, alguns sintomas não motores também, alterações cognitivas, como medo, tá? Distonia, cãibra, até pela dificuldade de mobilização, a rigidez articular. Ah, tá. Voltando aqui, antes da gente entrar em febre reumática. Então, o paciente com Parkinson, vocês viram, ele vai ter grandes limitações, né? Na aula mesmo a gente coloca em vários estágios, e a gente coloca em estágio, se eu não me engano, estágio de 3 a 5, né? Que ele pode estar basicamente em uma cama só, pois ele já perdeu muita força muscular, a sua rigidez articular é muito grande, tá? Aí já entra contraturas, aí já entra dificuldade de mobilização. Então, a gente tem que avaliar esse tipo de paciente, e eu posso estar pedindo na prova, jogar algum caso clínico para vocês estarem vindo a lá marcar um tipo de tratamento para esse paciente, tá? Prestem atenção no estágio que ele vai estar, certo? E qual é o tipo de tratamento fisioterapêutico que vocês podem estar realizando com aquele paciente. Entrando um pouquinho aqui sobre a febre reumática, a gente sempre tem que lembrar que a febre reumática é uma doença sistêmica também, tá? De imunomediada, tá? Desencadeada por uma infecção, principalmente faríngea, tá? Por Streptococcus, tá? Esse EGA, tá? A gente relatou muito. Esse paciente, ele vem a ter febre, tá? Poliartralgia, tá? Migratória, que pode ser em várias articulações, e cardite, infecção no meu miocárdio. São as principais manifestações clínicas desse tipo de paciente, tá? A necessidade, eu coloco para vocês, de mais de uma infecção de Streptococcus sejam necessárias e detectadas, tá? Para que esse hospedeiro adquira a capacidade de desenvolver a febre reumática, tá bom? Ou seja, tem que ser detectado várias infecções por esse grupo, tá? Essa bactéria, Streptococcus, para que possa vir a desenvolver a febre reumática. Já aqui, relatando para vocês também, que a febre reumática não é considerada uma sequela dessa infecção por Streptococcus, tá? Essa infecção não tratada e corriqueira, aí sim, tá? Com componente genético também, pode vir a desenvolver a febre reumática, tá? Olhem aqui embaixo. A patologia febre reumática não é compreendida claramente, mas parece envolver uma grande resposta imunológica a esse antígeno, principalmente os Streptococcus, tá? Essa taxa de infecção da febre reumática entre pacientes com faringite, principalmente pelos Streptococcus, tá? Que não são tratados, é basicamente 0,4 a 3% da população, e aí sim, tá? Pode vir a se desenvolver a febre reumática, tá? Os fatores genéticos dessa febre reumática parecem influenciar, tá? Muito importante, tá? A gente está lembrando isso aqui, olha. Os fatores genéticos parecem influenciar a suscetibilidade da febre reumática, como a gente relatou. Esse paciente, ele tem que ter, claro, várias infecções por Streptococcus, tá? Não tratáveis ou tratados incorretamente, certo? E um componente genético muito forte para vir desenvolver essa febre reumática. O risco maior, tá, de ocorrência em crianças cujos pais já têm essa infecção, já tiveram essa infecção, tá? Ambos, tá? Principalmente que levou a uma cardiopatia reumática, ou seja, essa criança futuramente pode vir a ter,
tá? Lembro também aqui para vocês, olha, o desenvolvimento da febre reumática tem sido caracterizado como autossômico recessivo ou autossômico dominante. O que é isso, gente? Ou seja, pode passar de pai para filho? Sim, tá? Autossômico recessivo, quando só um, tá? Dos pais tiver, pode essa criança, tá? Vir a ter, ou dominante, quando os dois já tiveram, tá? É muito provável que esse paciente, essa criança, ou já numa fase adulta, ou já na fase idosa, possa vir a desenvolver a febre reumática. As principais manifestações clínicas, eu lembro aqui para vocês sobre esses critérios aqui de diagnóstico, que foi Jones, entendeu? Jones, tá? Que desenvolveu alguns critérios para o diagnóstico da febre reumática, tá? A exceção desses critérios inclui pacientes principalmente com cardite, tá? A artrite, tá? Ela é migratória, como a gente já relatou para vocês. Pode acontecer em várias articulações, tá? O que pode constratar, tá? Com artrite reativa, pós-estreptocóccea, tá? Ou a poliarticular, tá? Ou seja, é muito importante a gente identificar esses critérios para identificação dos critérios, tá? Aqui da febre reumática, principalmente pelo Dr. Jones. Eu coloco aqui, lembro para vocês alguns critérios que ele fez, tá? Logo no início, para a detecção dessa febre reumática. Tem critérios maiores, menores, tá? Mas aqui, dentro desses critérios, ele coloca a cardite, poliartrite, desculpe, a coreia, tá? Eritema, aquelas manchas, nódulos, tá? Critérios menores, febre, artralgia, reagentes à proteína C, tá? Intervalo, PR, prolongado no eletrocardiograma. Principalmente que a gente vai encontrar aqui, tá? Logo de início, a febre, a artralgia e a poliartrite, certo? E depois pode se desenvolver a cardite, coreia, eritema, nódulos, entre outros. Olha aqui, na febre reumática, em geral, acomete grandes articulações, tá? Joelho, tornozelo, punho, cotovelo, tá? Menos comum nas articulações menores de mão e pé, mas que podem vir a ocorrer, tá? Nas articulações acometidas, o que ele vai apresentar? Rubor, calor, edema, além da dor intensa. A cardite, ou seja, a infecção lá do meu miocárdio, vai ocorrer em cerca de 50% a 60% dos casos de febre reumática, já no seu desenvolvimento, tá? A endocardite resulta em inflexão, tá? Principalmente aqui das válvulas, mitral e aórtica, que são mais frequentes, tá? Quando dessa forma crônica, tá? Já ocorre uma insuficiência valvar, tá? Pode ser substituída por estenose valvar. Ah, professor, na aguda eu tenho insuficiência, na crônica eu tenho estenose. Tem que saber isso? Não precisa. Só tem que saber que quando esse paciente com febre reumática ele já vem ter essa infecção, essa endocardite, ele vai afetar nossas válvulas cardíacas, tá? A miocardite, olha aqui, manifesta-se a taquicardia, a gente sempre tem que lembrar, se tem uma infecção no miocárdio, ele vai ter uma taquicardia, desproporcional ao grau de febre, certo? Persistente, mesmo durante o sono. Ou seja, aquele paciente tem uma infecção do miocárdio, a miocardite, certo? Ele vai ter que estar com uma frequência cardíaca lá em cima, ou seja, com taquicardia. Mesmo se ele tiver com uma febre baixa, ou mesmo se ele tiver durante o sono, porque essa infecção vai levar ao aumento dessa frequência cardíaca, tá? Em geral, olha aqui, ela se manifesta como derrame, tá? E ou atrito pericárdio, certo? Essa miocardite. O médico vai observar se com o decorrer dela eu posso ter o derrame pericárdio ou atrito pericárdio. Isso, claro, com exame, tá bom, gente? Aqui mostrando um pouquinho da infecção, levada através da miocardite pela febre reumática, tá? A coreia, tá? De Sydenham, tá? Que ocorre basicamente 10 a 15 pessoas dos pacientes, em geral, tá? É uma manifestação mais tardia da febre reumática. Olha aqui, os aspectos característicos da coreia são movimentos involuntários, despropositados, tá? E a falta de coordenação motora.
lá nos critérios de classificação, olhem aqui, ele coloca os critérios maiores a Coreia. Só que a gente relata aqui que ela só vem a aparecer na sua forma tardia em 10 a 15%, tá bom? Os sintomas podem ocorrer durante anos e são exacerbados por, principalmente, estresse, gravidez, anticoncepcionais orais, tá? Enfermidades, tá? Intercorrentes. Ou seja, a gente sabe que esse paciente pode agravar a qualquer momento, tá? Na febre reumática, a gente viu que pode ocorrer também os eritemas, tá? Ou seja, essa vermelhidão, essas manchas durante a pele, em pacientes com 2%, mas pode vir a ocorrer. E ele coloca lá os eritemas, os nódulos, nos critérios maiores, Jones, tá? Olha aqui. A erupção, em geral, ocorre no tronco, nos membros, poupando as características da face, mas não que não possa ocorrer também na face, tá? Os nódulos eles relatam lá nos critérios maiores, Jones, tá? Mas nódulos subcutâneos, olha aqui, desenvolvem-se em menos de 1%, mas pode vir a ocorrer, tá? Da febre reumática, com maior frequência naqueles pacientes com cardite grave, certo? Alguns critérios clínicos, tá? Menores que até Jones relata lá. A febre, tá? Que na febre reumática geralmente é acima de 39 graus, tá? Em geral está presente no início da doença e regride, tá? Mesmo sem tratamento, tá? Mas a gente sabe que a febre ela vai estar presente mesmo nos critérios maiores ou menores, que lá está menor, tá? E aqui também a gente relata, ela vai estar presente durante a infecção da febre reumática toda. O exame diagnóstico é muito importante, tá? É necessário uma evidência laboratorial, tá? De uma infecção recente dessa bactéria por Streptococcus, tá? É feita também uma cultura orofaríngea para identificação dessa bactéria, tá? O título, tá? De antiestreptolocilina, O, tá? É o teste, tá? De anticorpo desse Streptococcus, mais comumente usado na infecção por Streptococcus, tá? Então, a gente tem que lembrar desse teste, tá? É feito também uma punção aspirativa em articulações para a detecção dessa febre reumática e poliartrite, tá? Que revela infecção principalmente do líquido sinovial em várias articulações, como a gente já viu aqui na poliartrite. O tratamento da febre reumática requer prevenção, principalmente de infecções por Streptococcus, tá? Futuras até também, tá? Terapia anti-inflamatória, tá? E cuidados principalmente com os seus sintomas, tá? A profilaxia da febre reumática, tá? É principalmente pela infecção do Streptococcus, tá? Todos os pacientes com a febre reumática devem receber profilaxia antimicrobiana e antibiótica com penicilina G benzatina, tá? Para que não venha a ocorrer outras infecções, principalmente por Streptococcus, e desenvolver ainda mais a nossa febre reumática, tá? Antes de entrar na espondilite, tá? Eu venho aqui lembrar para vocês, na febre reumática, como a gente sabe que tem paciente com poliartrite, poliartralgia, né, que vai levar dor, limitação de movimento, então vocês vão tratar tanto esse paciente com poliartrite, poliartralgia, quanto os pacientes já bem mais crônicos que vão levar cardite e limitação, tá? Principalmente cardiopulmonar desse paciente. Então, vocês, quando verem alguma questão e vem algum caso clínico, mostrando, tá, como o paciente se encontra, não pense só no tratamento musculoesquelético, mas também no tratamento cardiovascular, tá? Tudo bem, gente? Sim, professor. Tá, ok. Na espondilite anquilosante, tá? A gente sabe que ela é uma artropatia inflamatória crônica também, que afeta principalmente o esqueleto axial, coluna vertebral, sacro ilíaco e quadris.
mas como eu relatei na aula e vim aqui para vocês, principalmente na nossa coluna vertebral, tá? Porém, as articulações periféricas, especialmente as grandes articulações dos membros superiores, também podem ser acometidas, tá? Cerca de 20 a 25%, eu venho aqui lembrar para vocês, dos indivíduos que têm história familiar positiva para a espondilite anquilosante, tá? Principalmente por algum fator reumático dessa doença, possa vir a ter esse paciente que já tem na família mais para frente, tá? A histocompatibilidade, tá? Principalmente por essa proteínazinha aqui, HLA-B27, está presente em cerca de 70 a 90% dos pacientes acometidos pela espondilite anquilosante. Esse aqui é o fator genético que a gente vai observar, tá? Para que aquele paciente venha a ter o diagnóstico, ou seja, se meu pai, minha mãe já tem essa proteína no nosso sistema sanguíneo, esse paciente venha a ter. Tá? A gente tem aqui uma incidência de 70 a 90% desses pacientes acometidos. O diagnóstico, como a gente viu, o diagnóstico ele se baseia nas manifestações articulares e extraarticulares, né? A complicação do quadro clínico de exames fornece alguns critérios para a classificação da espondilite, que é que eu coloco para vocês, tá? Alguns critérios clínicos. Lombalgia inflamatória, mais rigidez matinal por mais de 3 meses, limitação, principalmente ali na lombar, tá? Limitação, tá, da expansibilidade torácica, de acordo com a idade e o sexo desse paciente. Então, são alguns critérios que a gente tem que observar para esse diagnóstico. Não só esses critérios clínicos, mas também o laboratorial. Tá? Olhem aqui, tá? A espinha saudável, tá? E com essa inflamação levando essa limitação. Aqui já um pouco mostrando para vocês também, ó, comparado essas articulações, tá? Aqui já normalzinho. E aqui, essas inflamações, principalmente na nossa coluna lombar. Venho relembrar também sobre essa postura, a postura do esquiador, tá? Que esse paciente com a espondilite anquilosante ele vai adotar, certo? É muito importante a gente lembrar sobre isso. Que esse paciente ele vai ter retificação da lordose cervical, ó. Uma acentuada cifose dorsal, ó. Tá? Retificação da lordose lombar, certo? E joelhos e quadris, o que? Semi-flexionados, certo? Então, a gente tem que lembrar dessa postura, do que eles chamam de postura de esquiador, tá? Ah, professor, lembra muito também a postura do Parkinson, lembra, né? Essa flexão, essa alteração da postura vai levar desequilíbrio para esse paciente. Mas aqui a gente não tem os tremores, tá bom? Alguns achados inflamatórios, olha aqui, agudos, mais precoces, especialmente como edema ósseo, tá? Eu posso encontrar na minha ressonância magnética, tá? Tem um maior destaque nos últimos anos, permitindo assim o diagnóstico da espondilite anquilosante em fase pré-radiográfica até também, tá? Ou seja, eu tenho achados clínicos, achados radiográficos, tá? E achados laboratoriais, tá? Para fechar esse diagnóstico da espondilite. Olha aqui, os exames laboratoriais, embora inespecíficos, tá? Costumam-se observar essa elevação da velocidade de tá? Hemodimentação, tá? O VHS, que vai monitorar a taxa de inflamação, principalmente das articulações, e o meu PCR, proteína C reativa, tá? Que é um indicador, tá? Do processo inflamatório ou infeccioso, tá? Nesse tipo de paciente. Ou seja, para fechar o diagnóstico, tem achados clínicos, radiográficos, eu posso encontrar edema ósseo também, e das articulações, claro, e os exames laboratoriais, tá? No tratamento, vocês vão observar principalmente a limitação desse paciente. Se ele tem dor, aliviar a dor. Se ele tem rigidez articular, devido à inflamação, melhora dessa rigidez. Se ele tem inflamação, se ele tem infecção, que vai levar a essa fadiga muscular, tá?
melhorar essa fadiga muscular, dar fortalecimento muscular para esse paciente, tá? Melhorando a função, mobilidade, a qualidade de vida, tá? E minimizando assim o processo de dano, principalmente estrutural. Seria esse processo de dano estrutural, ósseo até também. O tratamento fisioterapêutico ele se vai por termoterapia, eletromassoterapia, hidroterapia, a cinesioterapia, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, com ênfase nos exercícios dinâmicos e específicos para a coluna, assim melhorando e tirando um pouco mais dessa postura de esquiador e ganhando esse fortalecimento muscular. Os alongamentos com o objetivo de evitar, tá, essas deformidades, a postura, principalmente a postura do esquiador, né, que a gente vem relatando. Os exercícios de fortalecimento, extensores do quadril, posterior do ombro, coluna, músculos posturais, abdômen, tá? Quadríceps em geral, como a gente só diz aqui, extensores do quadril, mas quadríceps em geral, tá? Não também esquecendo dos exercícios respiratórios, que com a postura, tá, do esquiador pode levar a alterações da caixa torácica também para esse tipo de paciente. E o nosso lúpus, tá? Se eu não me engano, essa é a última, tá? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença também inflamatória, crônica, de origem autoimune também. A gente já viu uma outra patologia também autoimune. Tem seu componente genético, hormonais e ambientais muito importante, ou seja, a irradiação solar, infecções virais ou por outros micro-organismos podem desencadear cada vez mais o nosso lúpus, tá? Os sintomas, olha aqui, podem surgir em diversos órgãos, tá? De forma lenta e progressiva ou mais rapidamente, tá? E variam de acordo com a fase ou a remissão que esse paciente pode ter de acordo com o seu tratamento, tá? Eu vou lembrar aqui para vocês que tem dois tipos de lúpus, o cutâneo e o sistêmico, tá? O cutâneo aqui, olha, que se manifesta principalmente por essas lesões na pele, geralmente olha aqui, avermelhadas ou eritomatosas. E daí vem o lúpus, né, o nome lúpus eritomatoso, tá? E sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos podem ser acometidos, como eu coloco aqui para vocês, já relato alguns sintomas, vamos dizer, dor de cabeça, feridas na boca, o rosto avermelhado, que são nossos eritemas, a inflamação que pode levar no pulmão, pode levar à nossa fibrose, inflamação ao coração, que pode levar a miocardite, como a gente já viu lá, inflamações no rins, tá? Pode chegar até a paralisação desse rins, o paciente pode vir a realizar a diálise, dor no abdômen em geral, alteração sanguínea, inflamação, principalmente nos músculos e articulações, aí a gente vai estar atuando também. O teste laboratorial, para a gente fechar o diagnóstico, tá? É o teste do fator anticorpo antinúcleo, nosso FAN, tá? Ele vai ter que constar, tá, positivo para esse tipo de paciente, ou seja, para fechar o diagnóstico de lúpus, tá? O mecanismo de inflamação pode vir em todos os órgãos, né, como a gente já viu, principalmente por via de corrente sanguínea. No lúpus, tá, ela pode ter diferentes tipos de sintomas desse paciente em vários locais do corpo, como a gente viu lá, dor de cabeça, inflamações articulares, inflamações no rim, inflamação no pulmão, no coração. Sempre vocês lembrando que é de via corrente sanguínea, tá? A principal delas, olha aqui, é o desequilíbrio na produção de anticorpos que reage com essa proteína, tá, no organismo. Ou seja, o meu anticorpo tenta combater essa infecção, tá, externa e acaba desencadeando esses sintomas sistêmicos. Em geral, o paciente com lúpus vai apresentar febre, cansaço, emagrecimento, perda de peso e perda de apetite, tá? Fraqueza muscular e desânimo, tá? Alguns sintomas específicos aqui, tá? Que eu posso ter: inflamação na pele, que vai levar ao nosso eritema, dor nas articulações, tá? Manchas na pele, inflamação na nossa pleura, vai levar ao nosso derrame pleural ou pericárdio, tá? Aqui no coração, derrame pericárdio. Hipertensão ou problema nos rins, como a gente já viu, tá? Alterações nervosas,
tá? Cérebro, principalmente com a nossa dor de cabeça, que a gente viu lá, e alterações sanguíneas, principalmente nos meus glóbulos vermelho e branco, pois o meu sistema imunológico tentando combater, tá, essa infecção externa. Aqui eu coloco para vocês, lembrando alguns sintomas que ele vai ter de acordo com cada região acometida, né? Cabeça, orelha, olho, nariz, garganta, pele, alguns sintomas cardiopulmonares, alguns sintomas gastrointestinais, neurológicos, olha aqui, disfunção cognitiva, psoríase, convulsão, AVE, olha aqui, constitucionais, febre, emagrecimento, fadiga, perda de apetite, que a gente viu também, e alguns sintomas musculoesqueléticos, tá? São esses sintomas que a gente vai ter que observar nesse tipo de paciente e tratar. Principalmente que a gente vai tratar aqui o cardiopulmonar, o pele, né, que temos aí pela dermato, e os nossos músculos esqueléticos, que pode vir nossa poliartralgia ou poliartrite também, tá? E as mialgias, claro. Aqui lembrando um pouquinho para vocês algumas anormalidades laboratoriais, né, que vêm decorrente do lúpus, tá? Hematológicas, tá? De painel metabólico, a gente vê aqui alguns exames bioquímicos que esse paciente vai ter que estar realizando, exames simples de urina, para a gente fechar, e o que a gente vai encontrar nesses exames para o médico, claro, para fechar esse diagnóstico do paciente com lúpus, tá? Isso é mais para vocês estarem observando. O tratamento desse paciente, como a gente relatou, vai de acordo com as manifestações clínicas que ele vai ter. Se ele vai ter a poliartralgia, as mialgias, se ele vai ter alguma alteração pulmonar, se ele vai ter alguma alteração cardiopulmonar, tá? Pode ser só cardite até também, tá? Então, a gente vai observar esse tipo de paciente, quais alterações que ele está tendo, e assim lançar algum tipo de tratamento, tá? Principalmente aqui no tratamento desse paciente, eu tenho que regular o médico, claro, vai regular as alterações imunológicas decorrentes, tá? Do lúpus eritematoso sistêmico, tá? A modulação do sistema imunológico através do lúpus, claro, advém de corticoides, tá? Maláricos, tá? E imunossupressores. Aqui o médico, desculpa, vai escolher para o paciente algumas medicações, tá? Azatioprina, ciclofosfamida, tá? Mecofenalato de mofetil, desculpe, tá? São algumas medicações que esse paciente vai realizar, ou seja, tomar, né? Claro, o médico que vai escolher. A pessoa precisa saber qual tipo de medicação ele vai estar tomando? Não, a gente só tem que saber que são corticoides, tá? Antimaláricos e imunossupressores. Também tenho que saber, tá? E até indicar que eu posso indicar protetores solares, cremes à base de corticoide, ou à base de corticoide, claro, nosso dermato que vai estar indicando, tá? Para essa proteção de pele do paciente, quando ele vem apresentar esses sintomas, principalmente as manchas, tá? O tratamento fisioterapêutico, eu até relatei um pouquinho no slide anterior, tá? A gente vai vir para a diminuição e controle do processo inflamatório, principalmente nas regiões acometidas, que vem a nossa, né? Articulação, músculo esquelética, cardiopulmonar, só pulmonar ou só cardíaca também, tá? E aí a gente entra com as várias técnicas que a gente tem para analgesia e diminuição dessa inflamação, tá? Sempre lembrando que se ele tem essas articulações ou mialgias, eu tenho que lembrar da amplitude de movimento do paciente. Se ele tem a diminuição da amplitude de movimento, claramente ele vai ter uma fraqueza muscular. Então, eu tenho que lembrar do fortalecimento muscular geral desse tipo de paciente, tá? Tudo bem, gente? Tentei resumir, e vocês viram que foi bem corrido para dar tempo de a gente estar relatando sobre todas essas patologias, tá? Alguém tem alguma dúvida específica, não entendeu? Alguma patologia que eu posso estar voltando aqui para relatar um pouco mais para vocês? Viram que foi corrido, né? Hoje a gente viu 7 patologias só hoje. Um breve resumo para vocês estarem lembrando, certo? Alguma dúvida? Oi?
Não. Tá, ok. Então, prestem atenção quando vocês forem estudar sobre a patologia, ou seja, vocês identificarem a diferença de cada uma, tá? Vocês viram que algumas patologias, para o paciente ser diagnosticado, ele tem que ter exames radiológicos, clínicos, tá? Manifestações clínicas e exames laboratoriais, para fechar o diagnóstico, né? Pois a gente sabe que o fator genético, algumas patologias, como a gente viu aqui, é muito evidente. Então, se eu perguntar para vocês, lembre das três, tá? Ah, não, nessa patologia é só manifestação clínica e radiológica. Beleza. Essa patologia são manifestações clínicas, radiográficas, tá? E sanguíneo, ou seja, preciso de ter um exame, tá? Para identificar essa proteína que está levando essa bactéria que está levando essa infecção, certo? Preste atenção nas alterações que ele vai levar, que essa patologia vai levar no paciente, tá? Como a gente acabou de ver aqui, tem patologias que vão levar só sintomas mioarticulares, tem patologias que vão levar sintomas mioarticulares, cardíacos, pulmonares. Se eu colocar lá para vocês, em qualquer prova, preste atenção na patologia, na manifestação que ela está levando, e aí, sobre a manifestação que eu coloquei para vocês, ou que qualquer pessoa colocou para vocês pensam no tratamento, tá? Não vão colocar, vamos dizer, se eu mesmo colocar para vocês, ou qualquer outro professor, professor, eu vi que essa patologia eu tenho que estar realizando manobra de gene bronca, manobra de expansão, alongamentos, hidroterapia, fortalecimento muscular. Mas se eles colocar, ou se eu colocar para vocês um quadro clínico que não mostre qualquer alteração cardíaca ou pulmonar, não está contando lá, não consta durante o caso clínico, não tem necessidade de vocês estarem colocando as manobras, tá ok? Pensem mais nas articulações ou nas alterações mioarticulares que esse paciente vai ter, no caso clínico. Se apresentar alguma alteração cardiopulmonar, aí vocês colocam exercícios respiratórios ou manobra de higiene sem problema nenhum. Tá ok? Sempre pensem no tratamento fisioterapêutico. Se ele tem um tratamento medicamentoso, beleza. A gente sempre tem que lembrar. Se eu perguntar para você, você lembra lá. Não precisa nem o nome da medicação, mas tem que lembrar que são corticoides, anti-inflamatórios, antibióticos, imunossupressores, não sei, que esse paciente vai tomar. Mas no fisioterapêutico, sempre prestem atenção nos sintomas que eu vou estar colocando, nos sintomas daquele caso clínico, e aí sim vocês pensam no tratamento. Tá ok? Sim, Tá certo. Então, lembrando, mais uma vez, obrigado, Aline. Nós temos 6 ou 7 patologias que eu resumi muito rápido aqui, para dar tempo. Temos 73 slides, por isso que foi corrido, tá? Mais os trabalhos, tá? Ontem, só me enviaram 2 trabalhos e a gente viu câncer de mama, tá? E Alzheimer. Mas troquem os trabalhos, por quê? Colo de útero, tá? Qual foi outro? Esclerose sistêmica. E o outro trabalho que a gente relatou foi próstata, né? próstata. Isso. Pode cair na prova também. Então, troquem esse trabalho entre vocês, tá? Para vocês mesmos estarem lendo um pouquinho, que pode vir a cair algumas questões do trabalho também. Tudo bem? Sim, professor. Ok. Ok, obrigado. Então, nossa provinha é semana que vem, tá? Na quinta-feira, de 11 a meio-dia e 40, como sempre, tá? E fico aqui à disposição para qualquer pergunta de vocês essa semana e na outra semana também, sem problema nenhum. Novamente, lembro, quem fizer segunda chamada aí, tá? Não tem os pontinhos de trabalho, então não faltem, né? Vocês têm um ponto a mais durante a segunda verificação aí. Tá certo, gente? Certo.
Obrigado. Então, fico à disposição de vocês aí. Até a próxima. Tá bom, obrigado, professor. Fique com Deus. Nada.